A semana toda foi só pelo Espírito Santo a mensagem. E hoje eu pensei que era novamente Espírito Santo, mas não. A mensagem hoje é de São Pedro, o primeiro Papa. Aí eu pergunto, será que São Pedro também, quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? 3 vezes perguntou. E Pedro respondeu, o Senhor conhece, sabe tudo, sabe que te amo. No mesmo quase sentido foi comigo. Bento. Eu não é que não acreditei, mas não tinha conhecimento, como é que eu não via o corpo? Não aceitei não, é que eu não entendi. Chamar meu nome e não tinha ninguém. Depois mais 2 vezes, Bento, vem aqui. Então a gente viu que era uma coisa maravilhosa, não tinha nada, eu não tinha medo, não tinha nada, aquele momento era uma alegria. Mas quando ele começou as primeiras palavras, né? Quero que tu vai pregar o evangelho ao mundo todo. Digo, e agora? Eu não sei nada disso, como é que eu vou fazer? Foi no momento que eu pensei, mas eu acho que o senhor está escolhendo a pessoa errada, porque não entendo. Certo? Também Pedro também falou assim. Como é que eu vou fazer? Sistema. Tanto Pedro primeiro, como agora eu, segundo. Como é que eu vou fazer? Foi no momento que eu fiquei perturbado, eu digo, dá para os padres e o bispo, porque eles entendem o senhor, eu não entendo nada disso. Natural. Como é que eu ia entender se pouca coisa eu sabia da Bíblia, se só sabia tocar, cantar? Você imagina pegar você de surpresa, tu vai fazer serviço. Poxa, eu não estudei, eu não aprendi, como é que eu vou fazer esse serviço? Então, para você ver o que é que Pedro diz aqui. Eu disse para ele, irmão Pedro, o encargo que Jesus passou para você, será que estou fazendo o mesmo? São Pedro responde, em toda a história romana dos meus sucessores, nenhum fez que vens fazendo, irmão. Na literatura, és considerado o maior de todos. Por isso és admirado por quem vem lendo o livro A Palavra Viva de Deus, onde este nome significa tudo. Cada leitor que começa a ler este livro, lá com eles diz assim, meu Jesus, como é que este homem pôde aguentar tudo isso, passando tanta necessidade? Com uma casa cheia de filhos e fazendo a vontade de Deus, sem cobrar nada de ninguém. Este direito, irmão, de ser o maior historiador, é pela fé que tens. Jamais outro faria este belo serviço. O mundo vem passando por um momento dos mais difíceis. Quero dizer, a humanidade. No meu tempo, irmão, como primeiro Papa, depois de Jesus, eu não tinha tantos problemas como já tiveste. Em minhas mãos, por tudo que eu fazia, recebia ajuda dos outros. Bastava só visitá-los. Os que eram cristãos. O povo reconhecia o nosso trabalho, digo o nosso porque todos outros que Jesus escolheu me obedeciam. Como agora no fim dos tempos, essas pessoas que vêm te ajudando são as primícias de Deus, mas precisaste passar o que nenhum outro passou, foi triste para ti. Mas Jesus sempre está a teu lado. Nós podemos ver o quanto Ele te ama. Eu disse, São Pedro, você tinha esse peso nas pernas como eu tenho? Olha só o que ele diz. Não digo mesmo, mas por onde eu andava é que era mais difícil. Começando pelas estradas que eram de poeiras e pedras. Mas tudo aquilo não me incomodava, porque Nosso Senhor sempre me confortava. Como Jesus sempre dizendo para ti, filho, nesta vida ainda vais ter tudo o que precisas, e na outra muito mais.
Agora está chegando a tua vez, com toda a tua família e os que vêm te acompanhando, ter vida eterna. Pedro I a Pedro II. Você vê, quem é que pode garantir? Só Deus, né? Qual é o membro da igreja que podia dizer isso? Nenhum podia dizer, porque aqui, como ele diz, maior do que eu nessa que vens fazendo, irmão, na literatura és considerado o maior de todos. E muitas vezes a pessoa alguns chega perto de mim, olha, eu chorei quando comecei a ler teu livro. Eu digo, por quê? Ué, tanta dificuldade, e aguentou. A minha mãe também aguentou. A minha mãe também, o que ela deixou para mim foi uma herança. A minha mãe, com toda a dificuldade, o que ela fazia era de graça, não cobrava. Passamos quase fome, muitas vezes, mas ela não cobrava. Quantos partos? Eu nem sei, que eu era pequeno, mas era só ela de parteira, então fazia tudo aquilo, sem quanto é, dona Ana? Não cobra, não posso cobrar. Botar uma vida no mundo, não existe dinheiro. Para pôr uma vida no mundo, não pode, de maneira alguma, a pessoa cobrar. Deus dá de graça. Vem uma pessoa, é tanto, até para matar a criança, custa tanto. E é o que se mais dá agora, os abortos. Então, a minha mãe, o que ela fazia? Ela fazia de todo o coração o trabalho dela, com amor, com carinho, até que você já sabe da história, que quando a mulher estava muito mal, ela lavava as minhas pernas e os braços, e dava para a mulher, fazendo a massagem sobre a barriga, a criança nascia normal. Esse é o serviço de Deus, é o que eles ensinaram. O que é que eles ensinaram? Jesus, ao passar o cargo para o Pedro, onde vocês fores, não leve uma sacola, leva com dinheiro, não leva bastão, não leva 2 túnicas, aonde tu fores bem recebido. É aqui que ele diz, eu não passei que tu passaste, porque aonde nós ia, diz ele, era bem recebido e dava ajuda. Então, ele disse, foi mais difícil, porque quando Jesus falou, meu filho não cobra nada de ninguém em meu nome. Mas mesmo assim, eu fazia o meu trabalho. Mas era muito difícil perguntar a alguém, queres uma comida? Muito difícil, muito difícil. Às vezes era vontade de dizer, a comida eu aceito. Mas era difícil. Mas eu continuava, eu não tinha medo. Quantas vezes com o meu carrinho velho, eu saía para socorrer. Eu só dizia assim, Senhor Jesus, aguenta esse pneu que está quase arrebentando. E eu fazia. Não tinha medo. Eu sabia que eu não ia morrer. O pneu não ia estourar. Mas tem pessoa que não pensa assim. Não. Isso aí é demais. Fazer de graça, não pagar nem gasolina? Não, isso não está certo. Pois é. Mas será que então a Bíblia foi tudo escrito errada? Que ele disse que de graça recebesse, de graça tu dá? Por que a igreja tem que explorar tanto o ser humano? Por quê? Nessa vida paga-se tudo. Poxa, a igreja era por obrigação? Não, batizar uma criança, cobrar. Casar uma pessoa em nome de Deus, cobrar. Não é serviço de Deus. Não é. Pôr uma vida no mundo, cobrar. É depois para dar o nome de Jesus, custa tanto, cobrar. Isso não é a lei de Deus.
A lei de Deus é uns ajudando o outro, como São Pedro diz, em cada lugar que eles iam, porque eles recebiam do povo a recompensa. Foi o que Jesus disse: aonde tu for bem recebido, ali terás o teu sustento. Mas a minha parte não foi assim. Você está ganhando 3 mil reais por mês. Se Jesus chegar perto de você, você quer fazer o meu trabalho? Você talvez vai dizer sim. Pois é, mas só que tu vais passar a ganhar 1.000. Você aceitaria rebaixar o seu salário? Pois é. Pedro está dizendo que o trabalho deles, o povo reconhecia os cristãos. O meu foi rebaixado, mas era bem pouco que era reconhecido. Podia ser o maior milagre que passava por minha mão. Quantos? A minha mulher sabe, os filhos também, alguns sabem. Quantos milagres grandes. Mas deixar uma sacolinha de comida, não. Isso era difícil, muito difícil. Eu pedi também, não pedi, se eu quisesse dar... Uma vez que aconteceu, uma mulher chegou com um carrão, na época que a gente estava numa situação difícil, um carrão muito lindo na frente da minha casa, até foi aqui de Araranguá. Chegou lá, ela disse: é você que é a pessoa que foi chamada por Deus? Eu digo: sou eu. Você me atende? Eu estou com um problema que os médicos não conhecem meu problema. Eu disse: minha senhora, pode entrar. Minha capelinha cabia só 3 ou 4 pessoas ali dentro. Então eu fui pedir para ela. O problema dela estava na cabeça. O problema dela. Eu nunca esqueço o nome do remédio que passei para ela, dado por Deus: Glimiton. Eu disse: minha senhora, todo o seu sistema que a senhora está sofrendo vem parte da cabeça. A senhora pegue este remédio, esse nome desse remédio, e compre em qualquer farmácia, Glimiton, a vitamina para o cérebro. Ela passou a mão lá no talão de cheque, preencheu o cheque, pega. Não, senhora. Mas por quê? Não, senhora. Serviço de Deus não se cobra. A senhora, primeiro pobrezinho, e ela viu que a gente era pobrezinho. Mas eu fiz isso. A minha casa dava para ver, da sala dava para ver a pessoa que estava lá na cozinha, que era tudo, era assim, as talvas. E ela disse: mas por quê? Eu disse: não, quando a senhora encontrar no caminho um pobrezinho, a senhora dê para ela. Essa mulher não gostou de mim. Achou que eu era muito orgulhoso. Então, depois eu voltei lá e vi o Senhor Jesus. Perdi uma mulher. Tu perdeu ela, mas não me perdeste. Por quê? Porque tu me obedeceste. Outro não faria aquilo. Nem olhei o cheque. Ela viu a situação nossa, foi um dinheirinho mais ou menos, nem vi quanto era. Entreguei de volta. Então, gente, nós estamos no mundo assim vivendo. Dá lá e toma cá. Tem que ser o seguinte: eu vou fazer o serviço, mas também eu quero meu de volta. Quando você quiser sair de sua casa, fazer um serviço, faça, mas não pensa, em primeira coisa, que a maioria é só no dinheiro. Não pensa nisso. Trata-se Judas. Pessoa que faz um serviço de Deus, explora, como estão vendo pela televisão, pelo rádio, que só faz é pedir dinheiro, só pedir dinheiro. Essa gente não está com Deus. Nenhum deles fizeram isso, nenhum. O que Jesus deixou aos 11 apóstolos, que depois o Gil traiu, foi outro, nenhum deles fazia tudo que Jesus mandava, sem cobrar nada de ninguém, sem explorar nada de ninguém. Você pode ir em qualquer outra igreja no Brasil que tenha um movimento como a minha está crescendo, para ver se todas as ruas em redor o comércio não é enorme. A exploração. Aqui se vê o quê? Só a estrada de barro ainda, que se fosse em outro lugar, já, essa estrada estaria até uma maravilha. Mas até nisso. Você vê que é tudo com dificuldade. Tudo é dificuldade para nós. Mas nós estamos caminhando certo. Agora, vocês devem prestar atenção no fim que São Pedro diz aqui.
Agora está chegando a tua vez com toda a tua família e os que vêm te acompanhando, ter vida eterna. Você imagina? Você, como na idade minha, com 78 anos, voltar a ser jovem, hein? Que maravilha! Acabou-se o peso da perna, acabou-se um pouco de falta de visão, acabou os problemas da vida, acabou que hoje está existindo na Terra, morrendo milhões de pessoas, falta de alimentação, que não, o Brasil tem, só que não distribui para os... É muito mais fácil, como eu fiz agora a última música, dar para o gato e cachorro do que para um coitado, um pobrezinho. Então é um mundo que nós temos vivendo, como disse São Pedro aqui, é um mundo, né, uma coisa difícil. Porque o amor verdadeiro não é cultivado. O amor verdadeiro, puro, verdadeiro, só está no meio nosso. Os outros, o amor é prazer da carne, é que leva para o inferno. É o prazer que ele tem. Trocar de mulher, trocar de marido. E não é assim. Não é assim. Tivesse quanto? 7 maridos? Qual dele que é teu? Nenhum. Nenhum será o teu. Porque na outra vida, ninguém, nem mulher se casará, nem o marido. Todos serão os irmãos. Por quê? Por que nós temos que morrer? Por causa da desobediência. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós no mundo era eterno. Então, não vai haver como hoje tem, porque a vida vai ser eterna. Mas como é que vai nascer criança que está na mensagem? E como é que Jesus nasceu? Nossa Senhora teve alguma coisa com São José? Não teve. Assim era para ser nós. Jesus nasceu. E se tem que nascer mais criança, como está na mensagem, vai nascer. Porque ele não copia, ele cria. Como diz que as pessoas... Morre e volta. Só na cabeça de um doido, porque isso não existe. As crianças que vão nascer, como Jesus também nasceu, né? Participação do homem ali, assim também. Na moça, a participação do Divino Espírito Santo vai ser isso. E eu calculo, mais ou menos assim, né? Porque está na mensagem, que as crianças vão continuar nascendo. Essa é a maravilha de Deus que Ele está preparando para nós. Como está sendo transmitido pela Rádio Camboriú nesse momento, pela TV Maria e também a internet. Está chegando o momento para dizer a todos vocês que neste domingo tão lindo, que é Jesus de misericórdia, Ele está dizendo ali no quadro, o sangue que está correndo é os que estão matando os filhos de Deus. E os raios brancos, e quando ele baixar a mão, só para tirar os obedientes. Em nome da Santíssima Trindade, que está nos assistindo através do rádio, TV Maria, e também pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.